Eu creio que Deus separou essa noite para falar conosco. E Deus, Ele quer usar a minha simples e limitada vida para isso. E se você assim crê, e se você assim recebe, você fala amém. Porque é uma palavra de Deus para a sua vida. Então, se nós cremos que é um Deus todo-poderoso, um Deus criador, que trouxe à existência tudo o que existe hoje, um Deus que está em todos os lugares, um Deus que sabe todas as coisas, um Deus que é onipotente, Ele tem todo o poder. Então, se nós cremos nesse Deus, e esse Deus quer falar com você, eu não levaria de qualquer maneira, porque é o Deus todo-poderoso, a palavra dEle sendo manifestada, sendo pregada, e foi a maneira que Deus escolheu para falar contigo, a palavra de Deus, a Bíblia, e é uma alegria nós termos o privilégio de receber a palavra do Senhor. E juntos eu gostaria de ler com você Lucas 23, versículo 32, nós vamos ler a palavra do Senhor. Aqui, para vocês entenderem o que estava acontecendo antes desse texto ser narrado, foi depois de Jesus passar por todos aqueles julgamentos, depois de Jesus ser açoitado, agora Ele está levando a sua cruz em direção ao lugar chamado Caveira, o Gólgota, que Ele seria crucificado. E com Ele estavam duas pessoas, como nós iremos ler. E também eram levados outros dois, que eram malfeitores. Eles eram malfeitores, para serem executados com Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à sua direita, o outro à sua esquerda. Mas Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, para repartir as roupas dele, lançaram sortes. O povo estava ali e observava tudo. Também as autoridades zombavam dele e diziam: salvou os outros, que salve a si mesmo, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados zombavam dele, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se você é o rei dos judeus, salve a si mesmo. Acima de Jesus estava a seguinte inscrição: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra Jesus: você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Porém o outro malfeitor o repreendeu, dizendo: você nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença? A nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem, mas este não fez mal a ninguém. E acrescentou: Jesus, lembre-se de mim quando você vier no seu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. Quantas pessoas estavam ao lado de Jesus? Quantas? Duas. Qual dos dois clamou para ser salvo? E o da direita não pediu? Mestre, se és tu, salve-te a ti mesmo e a nós. Então qual dos dois pediu para ser salvo? Os dois. Aqui nós conseguimos entender a situação da humanidade em face da morte. Quantos aqui têm medo da morte? Quantos aqui não têm medo da morte? Isso é um embate que existe, porque todo mundo quer viver, aproveitar a vida, porque teme a morte. E essas duas pessoas, elas estavam assim, próximos da morte, muito próximos. E, em tese, havia alguém ali que poderia salvar eles, que fez muitos sinais, inclusive ressuscitar mortos. Jesus fez, ressuscitou Lázaro, 4 dias estava morto. Mas eu pergunto para vocês, esses dois homens, eles pediram pela mesma coisa? Sim ou não? Não, você está ligado no culto, hein? Parabéns. Porque um deles pediu: se o Senhor é o Cristo, zombando de Deus, né? Zombando de Jesus, salve-se a si mesmo e a nós. O que ele estava querendo, esse cara? Ele estava querendo sair ali da cruz, não era? Porque os soldados falavam: se você salvou os outros, salve-te a ti mesmo. Eles estavam falando que tipo de salvação?
salvação física ali de sair da cruz, porque ele estava sendo zombado, ele estava sendo humilhado por mim e por você. Então ele estava sendo desafiado naquele momento a sair da cruz, e o ladrão que estava na esquerda ou na direita, agora eu não sei, falou assim: se é mesmo, Senhor, salva-te a ti mesmo e a nós, zombando, eu quero sair, eu não quero morrer. Então esse cara estava com medo de quê? De morrer. Ele estava com medo, ele falou: Senhor, salva-te a ti mesmo e salve a nós. Só que o outro, detalhe, qual resposta de Jesus deu para esse cara? Nenhuma. Isso eu fico intrigado. A Bíblia relata o que ele fala, mas Jesus não deu resposta. Porque para receber resposta do Senhor tem que ter pergunta certa. E tem que saber se achegar a Ele. Ele se achegou de qualquer jeito, zombando. Jesus não lhe deu resposta. A Bíblia não diz que Deus não falou nada. Só que o outro também clamou para ser o quê? Salvo. Mas que tipo de salvação esse outro estava querendo? Que esse outro não quis. Então aqui nós começamos a entrar na mensagem. Eu quero que você entenda que aqui está sendo relatado 2 tipos de morte. Existem 2 tipos de morte: a morte física e a morte espiritual. O ladrão que zombou de Jesus, ele estava com medo da morte física. O outro estava com medo da morte espiritual. Então aqui está mostrando 2 situações, os 2 querendo ser salvos, mas um deles realmente entendendo quem Jesus era. Lembra que eu falei que Jesus ressuscitou a Lázaro? Antes dele ressuscitar, João 11, 25 e 26, vamos ler juntos. Aqui, a irmã de Lázaro chegando até Jesus: Jesus, você já veio tarde, ele já está sepultado, já foi colocado a pedra, agora só resta chorar, não tem mais o que fazer. Então Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra. Como assim? Ainda que morra, viverá. De qual vida Jesus está falando aqui? Vida espiritual, a salvação. Então ele fala: ainda que você morra, você viverá. Porque com Jesus não tem morte, com Jesus tem vida. E Deus colocou a eternidade no coração do homem. É por isso que nós temos isso dentro de nós, que nós vamos viver para sempre. Foi Deus que colocou. E você vai viver para sempre. Vai viver para sempre, se com Jesus você estiver. E é isso que ele falou: e todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Pediu para a irmã de Lázaro. Mas naquela situação, Jesus também ressuscitou a Lázaro. Em outra situação, uma galera complicada chegou para Jesus, desafiando ele e tudo mais. E ele fala: você fala Abraão, Moisés, Deus não é Deus de mortos, Deus é Deus de vivos. Só que Moisés e Abraão tinham vivido milhares de anos antes de Jesus. O que Deus estava falando? Que quem crê nele, ainda que morra, vive. Deus não é um Deus de mortos, Deus é um Deus de vivos. Então, esse corpo aqui vai morrer, mas o que está dentro vive para sempre. Não é palavra minha, é palavra do Senhor Jesus. Eu pergunto para você: qual da salvação Jesus está mais interessado em lhe entregar? Espiritual. Qual seria o tema da mensagem hoje? O caminho para a salvação. Então, a partir daqui, nós vamos entender o que esse homem da direita fez. Coisas simples, mas que levaram ele até a salvação. Porque é desejo do Senhor que salvação chegue na tua casa hoje. Teve um publicano, cobrava impostos. Quem gosta aqui de pessoa que te cobra impostos? Quem gosta? Não, e esse cara cobrava mais. Tipo assim, era 10, ele cobrava 20. Ele extorquia o povo. Quem era esse cara, Felipe? Zaqueu. Então Zaqueu subiu numa árvore. E adivinha na casa de quem Jesus foi comer?
de Zaqueu. E falou: Zaqueu, hoje chegou salvação na tua casa. Para Zaqueu, um cara que extorquia o povo. Só que não é pelo nosso merecimento, é por aquilo que ele conquistou naquela cruz. Então aqui é o primeiro ponto. Pode deixar no versículo 41 de Lucas 23. Para nós sermos salvos, nós precisamos reconhecer as nossas fraquezas. Lucas 23, 41, a primeira parte do versículo. Estou dando um nó para a rapaziada lá, né? Porque... Mas eu quero que vocês leiam comigo. Não sei se vai projetar, mas eu posso ler e vocês acompanham. Lucas 23, 41. Não tem? Tá bom, eu leio aqui. Deixa eu abrir aqui que não estava aberto. Lucas 23, 41. Nós, na verdade, com justiça perecemos, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem. Esse homem entendeu que ele era merecedor da sentença que ele estava prestes a receber. Não sei se você sabe, mas existiu um homem antes de Jesus Cristo, que foi João Batista, e o ministério dele era preparar o caminho para o Senhor. Como assim? Será que o Senhor precisa que alguém prepare alguma coisa para ele? Precisou, João Batista. Mas o que João Batista veio fazer? O profeta Isaías disse: todo vale será exaltado, todo monte será humilhado, para que prepare o caminho para o Senhor. Mas o que isso significa, essas metáforas? É que todo aquele que é orgulhoso, ele precisa se humilhar. Todo aquele que despreza de si mesmo, ele precisa se enxergar. Ele precisa se tirar do lado de baixo, para que ele possa conhecer o Senhor. E esse cara teve essa percepção, ele falou: eu sou digno desse merecimento. Será que muitas vezes nós não nos achamos bons demais? Só que eu estou com uma tarefa bem fácil aqui essa noite, dizer para você que você, querido, não é bom demais. Você é falho e pecador. Você é, eu também. Por isso que nós precisamos do Senhor. Não é por isso que nós nos afastamos do Senhor, é por isso que nós precisamos do Senhor. Só que nós não nos chegamos na salvação se antes nós não reconhecermos as nossas fraquezas, se antes nós não reconhecermos as nossas limitações. Jesus falou que 2 homens foram orar no templo. Um deles orava em pé, assim falando alto: graças te dou, Pai, porque eu não sou como esses pecadores. Eu dou o dízimo de tudo que eu recebo, até do hortelã. Eu faço tudo certo, eu jejuo, eu faço tudo. Assim era a oração desse cara. O outro nem ousou entrar, ficou longe e nem levantava o rosto, temia olhar para o céu e falava: Senhor, eu sou pecador, eu sou falho. Jesus contou essa história. E ele pergunta: qual dos 2 você acha que foi justificado para casa? Porque quem se humilha será exaltado, mas aquele que se exalta será humilhado. Então, aquele homem que se prostrou: Senhor, eu não mereço. Jesus falou: esse entendeu que ele precisa de mim. Porque muitas pessoas falam assim: eu preciso melhorar, eu preciso consertar para eu poder ir para a igreja. Não, vem assim como você está. Jesus uma vez estava comendo com os amigos de Zaqueu, os publicanos, os que cobravam impostos, e pecadores ainda, a galera que pecava nível hard, Jesus comendo com eles. Aí os caras da lei, os fariseus, falaram assim: como que o dito Salvador come com essas pessoas? Sabe o que Jesus respondeu? Eu não vim para quem é são, eu vim para quem é doente. Então, esses caras, eles sabem que eles são doentes, estão fazendo tudo errado, mas eles sabem que eles são doentes. Para você ter Jesus na tua vida, você primeiro precisa entender que você é um cara doente, uma mulher doente. Você precisa entender que há algo dentro de você, que é só Jesus. Senão, ele não entra. Porque se você pensa assim: eu sou bom, não, eu até erro, mas eu faço as coisas certas. Já ouviu esse ditado?
Eu tenho meus erros, mas também eu tenho minhas qualidades. Cara, você está falando assim para Jesus, eu não preciso de você. Porque aquele que fala assim, meu Deus, que homem miserável que eu sou. A esse Deus fala, você entendeu que você precisa de mim. E foi isso que esse ladrão da cruz fez. Ladrão, assassino, eu não sei. Ele falou assim, nós merecemos essa sentença. Feliz é aquela pessoa que ela consegue ser franca consigo mesma. Que ela consegue falar assim, eu falho nisso. Porque assim, é fácil falar do erro dos outros, a gente vê. Mas falar dos próprios erros não é fácil. Você precisa fazer uma autoanálise. E a palavra de Deus, ela te mostra os teus erros e as tuas falhas. A palavra de Deus é como um espelho, você olha e você fala, meu Deus, isso aqui não é para mim. Para ser crente tem que fazer isso? Meu Deus, eu não consigo. É para aquela pessoa limitada, falha, pecadora, que o Senhor veio. Eu vim para os pecadores, eu vim para os doentes, eu não vim para quem acha que é bom, eu vim para quem realmente não tem mais jeito. Esse é o motivo de Jesus vir. Porque se você conseguisse melhorar pelas tuas forças, não precisava Jesus vir. Mas ele veio justamente porque o pecado está impregnado, precisava de uma oferta, um sacrifício perfeito. Ele não passou por toda essa humilhação porque ele não tinha poder. Pelo contrário, ele passou por toda essa humilhação porque ele te ama. Ele ouviu tudo isso que nós lemos porque ele te ama, porque ele quer estender salvação. Ele quer que as boas novas do Senhor seja pregada. Ele quer que você entenda que ele veio para você, falho, pecador. Você pode enganar as pessoas, mas o Senhor você não engana. Você não engana. Você acha que você se engana, mas você não se engana. Lá no fundo você sabe as tuas mazelas. E muitas vezes nós vivemos numa sociedade que eu tento me esconder, só mostrar o que eu tenho de bom. Mas lá no fundo, todos nós somos indignos. Só que o Senhor se tornou indigno para te fazer digno. Jesus Cristo. O amor dele, que te alcança, que está aqui essa noite, para que você entenda a obra que o Senhor fez na tua vida. Eu vou ler um texto aqui que eu acho engraçado. Pedro. Quem lembra de Pedro aqui, da Bíblia? Cara, olha o que Jesus falou para esse cara. Lucas 22, 31. Eu vou ler aqui. Simão, Simão, Satanás pediu para peneirá-lo como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. Olha o que ele fala agora. Quando voltar para mim, fortalece os meus irmãos. Nessa versão diz, quando você se converter, então... Jesus está falando uma palavra dura para Pedro. Quando você se voltar para mim, fortalece os teus irmãos. Próximo. Mas ele respondeu, eu estou pronto para ir contigo até a prisão e para a morte. Corajoso, né? Jesus respondeu, eu digo, Pedro, antes que o galo cante hoje, 3 vezes você negará que me conhece. Olha que coisa triste, ele achava que estava pronto, mas na verdade... Jesus falou para ele, quando você se converter, quando a palavra minha entrar em você, aí você faz. Na verdade, Pedro, ele achava que estava pronto, mas não estava. E esse é um erro que eu e você não podemos cometer. Achar, eu estou pronto para fazer o que for pelo Senhor. Mas tem que ser verdadeiro. O Senhor, Ele conhece o nosso coração. E a palavra de Deus nos guia em toda a verdade. E aqui é o segundo ponto. Versículo 41 ainda, parte B de Lucas 23. Esse homem não cometeu nenhum mal. Então, se ele reconheceu que Jesus, que ele era indigno, ele reconheceu que Jesus não merecia aquilo que estavam fazendo com ele. Então, se para nós termos salvação, nós precisamos reconhecer quem nós somos, pecadores, nós também precisamos reconhecer quem Jesus é e aquilo que Ele veio fazer. João 14, 6 diz assim,
no 14:5 ele fala: eu vou para o Pai, vou preparar-vos um lugar. Tomé fala: mas qual é o caminho, Senhor? Jesus responde, João 14:6, eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. E nós precisamos reconhecer quem Jesus é, para que haja salvação. De novo Pedro, Mateus 16:16. Pedro é um cara muito citado nos evangelhos, né? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Jesus perguntou aqui assim: quem as pessoas dizem que eu sou? Uns falam que você é João Batista, outros falam que você é um profeta, outros falam que você é Isaías, outros falam que você é Jeremias. Mas e vocês? Jesus pergunta: quem vocês dizem que eu sou? Porque você não pode ter um conceito de Jesus do que as pessoas te falaram. Você precisa saber quem Jesus é. Quantas vocês aqui, vocês acham que toda Chapecó conhece o nome de Jesus? Sim ou não? Vocês acham que toda Chapecó já ouviu falar em Jesus? Sim ou não? Sim. Mas será que todos eles têm a revelação de quem Jesus é? Porque aqui Pedro teve a revelação. E Jesus estava falando: eu não quero saber o que as pessoas dizem ao meu respeito. Eu quero saber o que vocês dizem ao meu respeito. Porque aí eu vou saber se vocês entenderam o porquê eu vim. Não é pelo que os outros falam. Lá na JET tem um Jesus que é assim. O teu conceito de Jesus não pode ser definido pelo que as pessoas falam. Precisa ser de você conhecer Ele. Você precisa ter Jesus revelado dentro de você. Não precisa ninguém te falar: não, Jesus te ama. Ele está dentro, ele te testifica em você que Ele te ama. Você precisa ter o seu próprio conceito a respeito de Jesus. Hoje a gente vive rodeado de muitas opiniões, opinião de lá, opinião de cá, mas o que você pensa? O que você pensa sobre a igreja? O que você pensa sobre Jesus? Porque no fim o que realmente importa é o que você vai fazer com isso, não o que as pessoas dizem. Porque se eu fosse me pautar pelo que as pessoas dizem, seria uma loucura eu estar aqui pregando. Mas eu escolhi ouvir aquilo que o Senhor diz ao meu respeito. Então, no Senhor eu me fortaleço para fazer a vontade dEle. Mas e você? Você vai ter um conceito de Jesus do que as pessoas falam ou do que você tem experimentado? Salmos 34:8 diz assim: provem e vejam como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. Esse aqui é um convite do Senhor para você provar, para você experimentar, para depois você dizer assim: não quero ou quero. Porque nós não podemos fazer de Jesus o que as pessoas falam sobre Ele. Mas o que nós vamos fazer com esse Jesus é sobre aquilo que nós provamos do Senhor. E isso é algo individual. Isso é você conhecer a Deus por si mesmo. E eu creio que o Senhor se revela a cada um. E é dessa maneira que você vai escolher aquilo que você quer para a sua vida. Versículo 42 é o terceiro ponto. E aí nós vamos concluir a mensagem. Alguém que está aqui comigo? Amém? Glória a Deus. Então ele disse: primeiro ele reconheceu a limitação dele. Segundo, ele reconheceu quem Jesus era e que tinha poder para salvá-lo. Agora ele toma uma atitude. Perceba: reconheço, eu sou falho, mereço estar aqui. Esse homem é santo, ele pode me salvar. E agora ele toma uma atitude. Ele faz algo. E ele fala, rompe o silêncio: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele fez algo.
ele pediu para Jesus: Jesus, lembra de mim, eu pecador, eu falho, lembra de mim. Jesus respondeu assim: não, você é ladrão, você está aqui do meu lado, você não merece. Foi isso que Jesus respondeu? Não, ele falou assim: eu garanto. Meu Deus, quem quer uma garantia do Senhor? A minha palavra, eu procuro fazer ela valer alguma coisa, eu procuro honrar aquilo que eu falo. Mas Jesus, eu garanto para você, está confirmado, hoje você estará comigo no paraíso. Porque o cristianismo, o evangelho, não faz sentido nenhum se ele acabar na nossa morte. Porque aí, cada um pode viver a vida que quiser. Só que o caminho do Senhor é mais elevado. Ele fala que quem crê nele, ainda que morra, viverá. Meu Deus, que esperança é essa? Que reino é esse? Porque tudo que nós vivemos hoje foi criado daquilo que não se vê. Deus criou o mundo ao poder da sua palavra. O que nós vemos hoje foi criado pelo poder da palavra do Senhor. Deus tem poder para trazer as coisas à existência. E Ele está falando que há um lugar preparado para mim e para você. O Senhor, Ele tem um interesse em te abençoar, que o reino do céu se manifeste aqui na terra. Mas o principal que o Senhor quer fazer, que Jesus veio à terra, é para que você tenha salvação, é para que você entenda o porquê Ele veio aqui na terra, que foi, em suma, em resumo, para salvar nós, pecadores. Aliás, aqueles que se sentem pecadores, aqueles que reconhecem, porque eu não tenho o direito de acusar ninguém, eu sou pecador, eu sou falho, mas o Espírito Santo testifica no coração de cada um quem nós somos. Ele traz à tona, Ele convence, é a obra do Espírito Santo. E aqui eu gostaria de concluir com duas perguntas. O que esse ladrão fez para merecer o céu? O que ele fez? Se humilhou. Mas algo assim de importante ele não fez? Nada, né? E eu pergunto para você: o que você pode fazer para merecer o céu? Nada. Jesus já fez você se tornar digno, mas você precisa fazer o que esse homem fez, ter uma atitude, porque Jesus, Ele já fez o mais difícil, mas Ele é um gentleman, Ele é um cavalheiro. Gentleman, in English. Ele é um cavalheiro. Jesus, ele tem o controle do universo. Meu Deus, às vezes eu estudando a palavra, eu vejo cada coisa. Por exemplo, as estrelas Ele chama pelo nome. Existem trilhões de estrelas. Há quem diga que existe, os cientistas, né? Que existe mais estrela no céu que areia na praia, ou na terra. E Deus chama cada uma pelo nome. E esse Deus, Ele poderia te controlar igual uma marionete, mas Ele quer ouvir, Ele quer uma atitude, Ele quer que seja algo espontâneo do seu coração. Então, você não pode fazer nada para merecer o céu, a não ser convidar Jesus. E a segunda pergunta é: qual era o destino do ladrão da cruz, se não fosse Jesus? Qual é o seu destino, se não for Jesus? Quando eu jogava futebol, e meu tio, ele é evangélico, cristão, há muitos anos, ele me deu uma Bíblia. Eu fui morar longe dos meus pais com 13 para 14 anos, e aquela Bíblia me marcou. Eu li a Bíblia, li a palavra de Deus, conhecia a palavra, lia, ou tentava viver aquilo que estava escrito. Aí eu voltei para cá, comecei a jogar na Chapecoense, e eu ia num culto que era do lado do apartamento onde eu morava com meus pais. Ia sozinho, porque eu não sei como é para você, como o Senhor se revela para você. Estou contando como foi para mim. Eu sabia que aquela palavra era verdade, eu sabia que esse Jesus era verdade. Tipo assim, eu não entendia muito, sabe? Meio confuso, mas eu ia na igreja, eu falava: meu Deus,
é verdade, eu ia sozinho, porque, né, palavra do Senhor, sentia a presença do Espírito Santo, alguém cantando lá, meu Deus, você chora? Como assim? Como assim? O Espírito Santo. A palavra, o cara vai pregar, parece que é para mim, meu Deus, ele conhece minha vida, o que é isso? E foi assim, e todo culto naquela igreja, eles faziam um apelo, né? E algumas vezes eu tinha recebido Jesus já. Falava, Senhor, eu te recebo, mas eu ficava no meu lugar. Eles chamavam para ir lá na frente, mas eu sou muito tímido, eu sou uma pessoa muito tímida, e eu falava assim, não, o Senhor me conhece, aqui no meu lugar tá bom, aqui no meu lugar já tá bom. Era o que eu debatia ali na minha cabeça com o Senhor, porque o Senhor me instigava, vai. Meu Deus, naquela igreja, eles tinham, aqui também, tinha o costume de cumprimentar, né? Eu não queria cumprimentar ninguém, eu queria sentar onde não tivesse ninguém, eu queria que ninguém falasse comigo, porque tinha vergonha, mas o Senhor me encontrou, e um dia, eu tive a ousadia de levantar na minha cadeira, tomar uma decisão pelo Senhor, e vir na frente e falar, Senhor, eu nem sei, mas eu creio que isso aí é verdade, eu quero o Senhor na minha vida. Falei para o Senhor, nunca imaginei o que o Senhor iria fazer dali em diante, porque meu sonho sempre foi ser um jogador, não mais agora, eu sonho aquilo que o Senhor tem para mim, mas eu falava, meu Deus, agora Deus vai me fazer um jogador famoso, eu pensava assim, cara, Deus agora, eu sou do time dele, se ele fez o Messi, o Cristiano Ronaldo, meu Deus, o que ele pode fazer comigo? Eu estou no time dele. Eu falava, eu vou ser o jogador fera. Pensava assim, né? Meu Deus, onde eu estou hoje, né? Mas é assim que começa. Você não precisa ser bom o suficiente, você não precisa saber o dia de amanhã, você só precisa entregar a tua vida para quem já sabe. Você só precisa confiar os teus planos para quem sabe o que é melhor para você. Se você perguntar para mim se eu trocaria o que eu vivo hoje pelo meu sonho de lá atrás, eu trocaria, porque eu creio nisso, né, que o sonho de Deus é melhor que o meu, e eu creio que o sonho dele para você é melhor que o seu também, mas para isso você precisa falar assim, Senhor, eu não tenho muito, eu não mereço, mas o que eu tenho eu te dou, é minha vida, está aqui. Por que eu estou falando tudo isso? Porque eu trouxe essa palavra, porque eu estava lá no meu quarto, lendo a palavra, e o Senhor me direcionou a trazer essa palavra, e porque eu creio que a palavra de Deus é viva, eu creio que o Senhor ainda fala, e eu creio que o Senhor está falando com alguém aqui essa noite. Gostaria de convidá-los, vocês, a ficar de pé, e se tem alguém aqui essa noite que assim como eu, um dia o Senhor te encontrou, um dia o Senhor te achou, não pense que foi você que encontrou o Senhor Jesus, porque Ele não estava perdido, quem estava perdido era você. Quem sabe você descobriu hoje que você era um perdido, mas você se não tem Jesus. Mas o Senhor te encontrou nessa noite, o Senhor quer estender graça, amor, salvação na tua vida, assim como fez para esse homem, que aos nossos olhos não merecia nada. Se tem alguém aqui essa noite, que quer ter essa ousadia, que quer tomar esse passo, e vir aqui na frente, vai ser uma alegria orar com você, porque um dia eu fui essa pessoa, um dia eu vim, e eu entendo a situação que você está sendo proposto agora, mas o que eu posso te dizer, que melhor que os teus planos são os planos do Senhor para você.